Pessoal, continuamos abordando aqui a obra História do Brasil, por Boris Fausto. Vários temas importantes são abordados aqui nesta obra, que traz uma síntese da história do Brasil. Importantíssimo estudar a obra História do Brasil, de Boris Fausto, a nossa querida rapadura. Então vamos lá, alguns temas que são tratados nesse livro e que já apareceram em questões de concurso. Tema clássico aqui, o poder moderador. O poder moderador foi instituído na Constituição de 1824 e vigorou durante todo o período imperial no Brasil. O poder moderador era chamado de chave da organização política brasileira e era de usufruto exclusivo do imperador. Quem poderia utilizar o poder moderador era apenas a figura política do imperador. E através do poder moderador era exercido o controle das demais esferas do poder político no país. Então o poder moderador controlava as outras esferas de poder. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos lá para uma questão baseada numa citação de Boris Fausto. O poder moderador provinha de uma ideia do escritor francês Benjamin Constant, cujos livros eram lidos por Dom Pedro e por muitos políticos da época. Benjamin Constant defendia a separação entre o poder executivo, cujas atribuições caberiam aos ministros do rei, e o poder propriamente imperial, chamado de neutro ou moderador. O rei não interviria na política e na administração do dia a dia e teria o papel de moderar as disputas mais sérias e gerais, interpretando a vontade e o interesse nacional. Instituído pela Constituição de 1824, o poder moderador no Brasil, a alternativa A, efetivou a concentração de atribuições nas mãos do imperador, que lhe permitia, entre outros pontos, a nomeação de senadores e o direito de sancionar as decisões da Câmara e do Senado. Verdade, pessoal, através do poder moderador, o imperador poderia indicar os presidentes de província, poderia também escolher senadores a partir de uma lista tríplice que vinha das províncias. Então a nomeação do Senado, que a propósito era vitalício no Brasil, era também uma incumbência do imperador, através do uso do poder moderador. Alternativa B, concretizou uma participação qualificada das minorias parlamentares, caso do Partido Liberal, que contava com o direito de obstrução para conter a hegemonia do Partido Conservador. Claro que não. Liberal e conservador são os dois grandes partidos políticos durante o período imperial brasileiro. Letra C. Garantiu a participação política dos diversos setores sociais, fosse progressivamente ampliada, especialmente com a decisão de instituir o voto universal e secreto a partir de 1831. Incorreto, pois sabemos que a Constituição de 1824 estabeleceu o voto baseado na renda do cidadão, o famoso voto censitário. A alternativa D tornou o poder legislativo a principal fonte de decisões nacionais, impondo ao imperador decisivos limites às suas atribuições executivas, o que explica a longevidade da monarquia brasileira. Incorreto, pessoal. O poder moderador dava amplos poderes para o imperador, inclusive
poder sobre as outras esferas de poder, sobre o legislativo e o judiciário. E letra E, permitia a efetiva prática de uma monarquia constitucional parlamentarista, pois coube à chefia do poder judiciário oferecer as condições de governabilidade ao partido vencedor nas eleições gerais. Incorreto, até porque o parlamentarismo, que passou a vigorar no Brasil a partir de 1847, era controlado pela figura do imperador, através do poder moderador. Por isso que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, a experiência parlamentar brasileira durante o Segundo Reinado. Agora, falaremos sobre uma das chamadas leis abolicionistas no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz, de setembro de 1850, que foi aprovada no contexto, então, das leis abolicionistas brasileiras. O parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, promovendo a extinção do tráfico internacional de escravos para o Brasil, a proibição do tráfico de africanos. E também a Lei Eusébio de Queiroz já estipulava penas para aqueles que fossem infratores da referida lei. Vamos conferir a questão agora aqui, ó. Partiu do ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, um projeto de lei submetido ao parlamento para que fossem tomadas medidas mais eficazes contra o tráfico, reforçando-se a lei de 1831. Entre outros pontos, o Brasil reconheceria que o tráfico equivalia à pirataria e tribunais especiais julgariam os infratores. O projeto se converteu em lei em setembro de 1850. Dessa vez, a lei pegou. A entrada de escravos no país caiu de cerca de 54 mil cativos em 1849 para menos de 23 mil em 1850 e em torno de 3.300 em 1851, desaparecendo praticamente a partir daí. O que teria acontecido entre 1831 e 1850? Por que a segunda lei pegou e a primeira não? Então, veja, desde 1831 já havia uma lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil. Mas essa lei não pegou. É a famosa lei para inglês ver. Em 1850, com a aprovação pelo Parlamento Brasileiro da Lei Eusébio de Queiroz, estabelecendo a proibição do tráfico atlântico de escravos e estipulando penas aos infratores, fez com que a lei pegasse. Qual que é o conteúdo? O que tem de diferente entre as leis de 1831, que foi só para inglês ver, e a lei de 1850, que pegou para valer? Qual é uma condição externa que garante a aplicabilidade da lei de 1850? Vamos conferir, então. Uma condição externa permite uma resposta para essas perguntas. Qual é a condição externa que vai justificar a aplicabilidade da lei de 1850? Quando se fala em pressão externa para o fim do tráfico negreiro no Brasil, estamos falando da ação implementada pelo governo britânico. É a Inglaterra que vai bater duro nessa questão. É a Inglaterra que vai exigir que o Brasil
acaba de vez, que o Brasil acabe definitivamente com o tráfico negreiro. A Inglaterra implanta o Bill Aberdeen, em 1847, dando direito à Marinha de Guerra Britânica a aprisionar navios que estivessem conduzindo mão de obra compulsória africana no Atlântico, navios negreiros. O Brasil, diante dessa pressão feita pela Inglaterra, vai aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. Então, essa pressão externa é feita pela Inglaterra. A alternativa A, trata-se das inúmeras rebeliões ocorridas em Angola e Moçambique desde meados dos anos 1830, que exigiam da metrópole portuguesa reformas radicais nas relações coloniais? Claro que errada. B, das consequências diretas das revoluções de 1830, que derrotaram... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História.